Hoje a gente vai conversar sobre um desejo bem comum, né? Que é gerar renda sem depender, assim, diretamente do trabalho do dia a dia. Aquela famosa renda passiva. Exato. Bem diferente da renda ativa, que vem do nosso esforço direto. Eu sempre lembro daquela frase do Warren Buffett, sabe? Sobre ganhar dinheiro enquanto dorme. Ah, sim. Para ter a opção de trabalhar, né? E não uma obrigação. Faz todo sentido. Isso. E uma forma bem interessante de construir isso é com dividendos de investimentos. Uhum. Então, a nossa ideia aqui é explorar um pouco como funcionam esses dividendos, tanto de ações quanto de fundos imobiliários, os FIIs, Certo. e tentar entender como calcular o necessário para uma meta, vamos dizer, R$ 1.000 por mês. E também dar uma olhada em alguns exemplos, métricas. Mas, ó, isso aqui não é recomendação de investimento, tá? É mais para a gente entender o mecanismo. Do que não é algo que acontece do dia para a noite, né? Imagino que não. Construir renda passiva leva tempo, exige consistência, sabe? Fazer aportes regulares. Disciplina. Exatamente. E no Brasil, os veículos mais comuns para buscar esses pagamentos que se repetem são mesmo as ações e os FIIs. Os dois distribuem parte do que lucram ou geram de resultado. E tem aquela vantagem fiscal que ajuda bastante, né? Sim, um ponto super relevante. Aqui no Brasil, os dividendos recebidos por pessoa física são isentos de imposto de renda. Isso faz uma diferença e tanto. Com certeza. Mas, vamos lá, tem diferença entre eles, né? Como funciona nas ações, por exemplo? Então, nas ações, o dividendo é basicamente uma parte do lucro que a empresa decide distribuir para os acionistas. Mas a frequência com que pagam pode variar bastante, eu acho. Varia muito. Tem empresa que paga mensalmente, o que é mais raro, mas acontece. Outras pagam a cada 3 meses, semestralmente, anualmente. Ou nem pagam, né? Se estiverem crescendo muito rápido. Exato. Empresas focadas em crescimento podem preferir reinvestir todo o lucro no próprio negócio. É uma decisão estratégica da empresa. E tem aquela questão. Se a empresa paga, digamos, R$ 1 de dividendo por ação, esse dinheiro ele sai do caixa da empresa, certo? Como isso afeta o preço da ação lá na bolsa? Ótima pergunta. Isso tem a ver com a tal teoria da irrelevância dos dividendos, de Modigliani. Simplificando bastante, o valor que a empresa paga como dividendo é descontado do preço da ação. Se a ação fechou valendo R$ 10 e vai pagar R$ 1 de dividendo, no dia seguinte, ela tende a abrir negociando a R$ 9. Entendi. Para o investidor que já tinha ação antes disso, o valor total que ele tem a ação valendo 9, mais o R$ 1 de dividendo que ele vai receber, não muda naquele primeiro momento. Faz sentido. Então a vantagem não é o ato do pagamento em si, mas talvez a isenção fiscal que você mencionou. Receber R$ 1 isento é diferente de vender a ação com lucro e pagar imposto sobre esse ganho. Exatamente. O ganho de capital na venda tem tributação, 15 ou 20% dependendo do caso. Já o dividendo, não. E nos fundos imobiliários, os FIIs, como é? A origem do dinheiro é outra, né? É diferente. Nos FIIs, o dinheiro distribuído geralmente vem dos aluguéis dos imóveis que o fundo possui, ou então dos juros de títulos ligados ao mercado imobiliário, como os CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. Que são tipo empréstimos para o setor imobiliário, né? Isso, e a previsibilidade do pagamento nos FIIs costuma ser maior. A maioria paga mensalmente. Ah, isso é bom para quem busca um fluxo de renda mais constante. Sim, apesar da lei obrigar a distribuição de 95% do resultado só a cada semestre, os gestores geralmente fazem essa distribuição mensal pensando no investidor pessoa física que gosta desse fluxo. Mas se o fundo distribui quase tudo, 95%, sobra pouco para ele mesmo crescer, comprar mais imóveis, por exemplo. Esse é o contraponto. Como ele distribui muito, o crescimento chamado orgânico, usando o próprio lucro, é limitado. E como ele cresce, então? Para crescer, comprar novos ativos, os FIIs geralmente precisam fazer novas captações, emitir mais cotas no mercado. São as subscrições. E quem já é cotista precisa participar, senão... Senão, pode ter a participação dele diluída, percentualmente falando. É um ponto para ficar atento. Entendi. Bom, e para analisar esses pagamentos, o pessoal fala muito do dividend yield. O que é isso exatamente? Dividend yield é uma métrica bem direta. Você pega tudo que a ação ou a cota do FII pagou de dividendo nos últimos 12 meses e divide pelo preço atual dela na bolsa. O resultado é um percentual. Tipo, se pagou R$ 1 no ano e a ação custa R$ 10,
o DY é de 10%. Exatamente. R$ 1 dividido por R$ 10 dá 0,10, ou seja, 10%. Parece simples, mas imagino que não dê para sair comprando só o que tem o maior DY, né? Deve ter alguma pegadinha. Com certeza não. Esse é um erro comum. Primeiro, o DY mostra o que aconteceu no passado. Não é garantia nenhuma para o futuro. Uhum. E segundo, e muito importante, um DY muito alto pode ser um sinal de alerta. Às vezes, o preço da ação ou da cota caiu muito porque a empresa ou o fundo está com problemas ou o mercado está vendo algum risco grande ali. Ah, tipo, quando a esmola é demais. Exatamente essa a lógica. Escolher só pelo DY mais alto pode levar a investir em ativos problemáticos. Precisa analisar a qualidade da empresa ou do fundo por trás daquele número. Entendido. Mas o DY ajuda a ter uma ideia do capital necessário para a meta, né? Voltando ao exemplo dos R$ 1.000 por mês. Sim, ajuda a estimar. Se a pessoa quer R$ 1.000 por mês, isso dá 12 mil por ano. Se ela conseguir montar uma carteira com um DY médio de, sei lá, 10% ao ano. Aí a conta é 12.000 dividido por 0,10, que é 10%. Isso daria R$ 120 mil. Seria o capital necessário investido para gerar essa renda, naquele cenário de DY. E 10% hoje em dia é algo realista ou é muito alto? Olha, historicamente falando, 10% é um yield considerado alto para a média do mercado brasileiro. Mas, em certos momentos, quando a bolsa está negociando a preços que muitos analistas consideram baixos, descontados, como alguns veem o cenário atual, aí sim é possível encontrar empresas boas, fundos de qualidade, pagando yields nessa faixa ou até um pouco mais. Poderia dar algum exemplo só para ilustrar mesmo, sem ser indicação? Claro, só para a gente visualizar. Se a gente pegar uma empresa do setor elétrico, como a CEMIG, lá de Minas, a CEMIG 4, recentemente ela apresentou um yield acima de 14%. É uma empresa grande, diversificada em geração, transmissão, distribuição. Negociando perto do valor patrimonial, né? Isso, e é um múltiplo de lucro considerado baixo por alguns analistas, tipo umas 4 vezes o lucro. É um setor mais perene, mas claro, tem risco regulatório. Outro exemplo, a Copasa, também de Minas, DY recente na faixa dos 12% também. E essa estava até abaixo do valor patrimonial, acho. Sim, negociando com um certo desconto em relação ao valor contábil. E no mundo dos FIIs, pegando um de recebíveis, tipo PLCR11. Ah, fundo de CRI? Exato. Investe em vários CRIs, o que ajuda a diluir o risco se um deles der problema. Mostrou um DY recente acima de 12% também. Muitas vezes esses fundos de CRI negociam com desconto sobre o valor patrimonial das cotas. E um de tijolo, talvez. Shopping, por exemplo. Um exemplo seria o XPML11, um fundo grande, com vários shoppings bons na carteira, DY recente perto de 10,6%, e também vinha negociando com desconto em relação ao valor patrimonial avaliado dos imóveis. Mas, reforço, são só exemplos para ilustrar a métrica DY, a análise precisa ser muito mais profunda. Com certeza. E além do capital e do DY, tem outros fatores cruciais, né? O tempo. Fundamental, o tempo é o grande aliado por causa dos juros compostos. E a inflação, que come o poder de compra do dinheiro. Exatamente, aqueles R$ 1.000 de hoje não vão comprar as mesmas coisas daqui a 10, 20 anos. A inflação vai corroendo, então a meta de renda precisa ser corrigida. Como assim? Bom, fazendo uma conta rápida, só para ter uma ideia. Se a meta hoje é ter um poder de compra de R$ 1.000 por mês, para manter esse mesmo poder de compra daqui a 10 anos, considerando uma inflação média, talvez a pessoa precise de uma renda mensal de, sei lá, R$ 1.800. Ou algo assim, em valores daquela época. Nossa, quase o dobro. É um efeito significativo. Isso mostra como é importante começar a investir o quanto antes para dar tempo dos juros compostos trabalharem e superarem a inflação com folga. O tempo vai passar de qualquer jeito, melhor usar ele a nosso favor. Ótima reflexão. Então, para a gente amarrar a conversa, buscar a renda passiva é sim um objetivo viável, mas não tem atalho. Exige paciência, exige aporte constante. Muita disciplina. Entender bem as diferenças entre os ativos, como ações e FIs, analisar as métricas como o DY, mas com muito critério, sem cair em armadilha de número alto isolado. Perfeito. E talvez deixar uma provocação final para o pessoal pensar. Manda. Considerando essa dinâmica, os FIIs distribuem quase tudo.
precisam de novas emissões para crescer, o que pode diluir quem não acompanha. Já as empresas nas ações têm mais liberdade para reter lucro e crescer por dentro, reinvestindo no próprio negócio. Qual dessas estruturas parece mais alinhada para quem foca na construção de patrimônio a longo prazo e qual atende melhor quem talvez precise mais de um fluxo de caixa previsível agora? Boa pergunta. Fica aí a reflexão para quem nos ouve. Qual a opinião de vocês sobre essa diferença entre FIIs e ações, pensando em longo prazo versus fluxo de caixa? Deixem aí nos comentários. Queremos saber. E claro, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber mais conteúdos como esse. Vale lembrar, esse estudo não é uma recomendação de investimento. Um abraço e até a próxima. Até a próxima!